Hello. Welcome to the first post-book fair online event hosted by Anarchist Book Fair in London. Today we are pleased to present a talk with Brigada Autonoma from Brazil, a self-organized anti-fascist fire brigade fighting for the rainforest wildfires. As I'm assuming most of you will know, record-breaking wildfires are raging in the rainforest in Brazil, and the Bolsonaro government is doing next to nothing to fight them. It is a truly emergency situation, and as such, the anarchists stepped in and organized to protect affected communities, animals, and the wider environment. Today, we would like to present a talk with Brigada Autonoma. So it's over to them, and I guess I will speak with you after we are done with the presentation. Bom, eu queria agradecer primeiro a Freedom por ter disponibilizado esse espaço para a gente. E eu acho que você vai ter que traduzir, amor. He's saying that he first just would like to thank for offering this space to them to present their work. E também agradecer a todo o apoio internacional, que está sendo crucial nesse momento. And also to thank the international solidarity that has been really crucial in this moment. E eu queria começar falando sobre todo o contexto que levou à criação da brigada e das queimadas no Brasil. He'll first talk a little bit about the context that sort of led to the fires in Brazil. As queimadas sempre estiveram presentes no Brasil e ao redor do mundo todo, na verdade. The fires have, always been present in, in Brazil, in Brazilian reality, and in many other parts of the world. Sempre essa questão de grandes empresas, grandes empresários, donos de terras e das mineradoras. But it's really connected to, the issue of big companies and big mining companies, especially. Isso no Brasil é algo intenso, devido ao governo, devido a como é a relação dessas empresas com o governo. And this has been a very tense issue because of the relationship these big companies and big mining companies has with the current government. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, ele tem tomado várias medidas de apoio aos grandes empresários, às mineradoras, para aumentar suas terras e conscientemente causar mais queimadas. Since Bolsonaro has started his mandate, he has been supporting these big companies and big mining companies and sort of enabling them to take over more lands and as a consequence also to cause these fires so that they can take over more of these lands. Como o próprio ministro do Meio Ambiente do governo dele falou, que ele vai tocar a boiada, o que significa que ele vai deixar passar as questões ilegais que esses grandes proprietários, essas grandes empresas mineradoras estão fazendo. Mm-hmm. Even the ministry, the environmental ministry of Bolsonaro said he was going to sort of lead on that in the sense that he would make a blind eye to illegal actions from these big companies. E o que vai acontecer mais recentemente vai ser que na região que a gente foi atuar, que é em Mato Grosso, é o centro-oeste do Brasil. So he's going to talk about a region that is called Mato Grosso, which is in the center east of Brazil. É uma região de grande presença de gado bovino e
essa questão do gado bovino vai ser uma das principais causas das queimadas nessa região que a gente atua, que é o Mato Grosso. And in this region, there is a really really pervasive presence of livestock, and this is really related to the environmental issues that he's going to talk about. O que é mais impressionante é que o próprio Bolsonaro falou que quem foi o culpado por causar os incêndios foram os próprios índios e ONGs que atuam nessa região. Contradictorily, Bolsonaro has been spreading, rumors have been saying that the people who have caused these fires have been the indigenous peoples themselves and also NGOs or environmental NGOs. E isso demonstra só mais uma ferramenta de um governo proto-fascista de destruir a natureza em prol do lucro. And this is just a symptom of a tool used by a government that is a proto-fascist government, and is only interested in profiting. E diferente da floresta amazônica, que também é um bioma, uma região que sofre muito com as queimadas, o Pantanal tem a predominância de outro bioma, que é o planícies alagadas, algo como se fosse um pântano com muitas planícies. So different this region is different from the Amazon, but it's also a region that has a very specific biodiversity that also needs to be protected. It has the wetland and very rich biodiversity. Mas que também tem a mesma importância de biodiversidade da Amazônia, tanto que é a região onde tem o maior número de onças pintadas, tendo também araras azuis, que são um animal rico de extinção. So just to illustrate how even though it's a region that is quite different from the Amazon, it also has a very similar level of biodiversity that needs to be protected. Is the region where there is one of the highest numbers of the painted sort of a tiger species. I'm not very sure the name in English, and also some birds that are about to be extinct. Além de possuir uma inúmera riqueza na flora, seja com folhas para o uso medicinal. Desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. Além de possuir uma riqueza na flora, seja com árvores, folhas, frutos, flores que têm um potencial medicinal. So this region also has a really diverse flora with vegetables and trees and herbs also that has really important medicinal values. E não importa se somos anarquistas ou não, se somos antifascistas ou não, é nosso dever enquanto seres humanos cuidar da natureza. And regardless as to whether we are anarchists or anti-fascists, it is our right. It should be our right to defend an obligation to defend the nature. Mas existe um teórico anarquista muito famoso, que é o Edgar Schiloroth, ele vai falar uma frase. And there is a theory that is really famous, an author that is really famous, Edgar, that he says this specific phrase. Que o anarquismo é uma minoria ativa. E a Brigada Autônoma entende isso, infelizmente entende isso, porque grande parte da massa, do povo, está alienada e não consegue ter uma... Você pode repetir? O anarquismo é o quê?
uma minoria ativa. Uma minoria, ok. O anarquismo é uma minoria ativa e a Brigada Autônoma entende isso. E a gente também percebe que, infelizmente, a grande massa, o povo, está alienado e não tem acesso e não tem uma consciência ecológica. So this author says that anarchism is an active minority, and we understand that, and we agree with this statement in the sense that like we know that like the mass of the population, it has been kept alienated, so doesn't really have a environmental conscience. E como a gente também entende que o anarquismo ele é algo organizado, que precisa de uma organização para poder funcionar na sua total finalidade e objetivo, We also understand that anarchism needs, like a certain organizational, organization and structure to be able to be effective and work, like to, work effectively with end goals. surgiu essa emergência e essa necessidade de nós, anarquistas brasileiros, criar uma organização que cuidasse dessas questões, que essas questões são proteger a natureza, combatendo incêndios, resgatando animais nesses incêndios e desastres naturais. Mm-hmm. So this is why we understood that there was a need for a anarchist organization like ours to work to the service of protecting the nature, combating fires, and also helping rescuing animals that have been like caught by the fire in the middle of fires. E já tínhamos antes disso, muitos companheiros que trabalhavam, seja na libertação, no fronte de libertação animal, na frente de libertação da terra, e até mesmo no combate às queimadas. We also had comrades that have, have a history of been working in liberation, like to the ends of liberation of animals, to, like also with land issues and also combating fires. Mas não era uma coisa organizada, no sentido de ter uma organização baseada no antifascismo, no anarquismo, que servia apenas para essas questões. However, although there were these isolated interventions, there wasn't a sort of consistent organization, an organization that was founded on the principles of anarchism, like organized around it for these aims. E a partir de toda essa emergência, dessa necessidade de entender que o anarquismo precisa de uma organização, a gente decidiu criar a Brigada Autônoma. And because we understand that anarchism also needs certain level of organization, we created this Brigada Autônoma, this autonomous brigade. E os companheiros, a grande maioria dos companheiros era de São Paulo, se organizou, buscamos a arrecadação de todo mundo que puder ajudar. So together with some comrades from São Paulo, we got together and we started, asking for donations from anyone that could help. Porque uma das bases da nossa organização, e que tem que ser, na verdade, base de toda organização anarquista, é a autogestão, a democracia direta. E a gente entende isso. A gente conseguiu todo esse apoio, recursos financeiros por causa de todo mundo. Mm-hmm. Because we also understand that one of the bases of the anarchism and of our organization has to be self-organizing, and so we were based on that, and we managed to do it by self-organizing collectively. Não foi empresas privadas, instituições do governo que nos deram dinheiro ou nos apoiaram. Aconteceu justamente o contrário. We didn't have support from private organizations, and also we didn't have support from the government. It was actually the opposite.
E a partir de toda essa organização em São Paulo, também surgiu junto com todo esse espírito e movimento outra brigada em outra região de São Paulo. And like in the middle of this organization, as we organizing with comrades also in São Paulo, this process led to the setting up of another autonomous organization in another region of São Paulo. A brigada Lucas Eduardo Martins, em homenagem a um jovem estudante que morreu por causa da violência policial. Which is named after Lucas Eduardo Martins, which is a young man who has been killed by police brutality. Então, essas duas brigadas, a Brigada Autônoma e a Brigada Lucas Eduardo Martins, partiram em direção a Mato Grosso para ajudar no combate aos incêndios e no resgate animal. So these two autonomous organizations, they together went to Mato Grosso, to this region, to help, like combating the fires and rescuing, protecting the animals. Eles foram para uma região, no Mato Grosso, chamada Chapada dos Guimarães. They went to a region in Mato Grosso that is called Chapada dos Guimarães. Que é uma região que mistura um pouco cerrado com plantos. Which is a region that is a mix of flat regions with cerrado. I don't know how to say that. Ainda assim também tem uma grande biodiversidade, principalmente de aves. And this region also has a really rich biodiversity, especially in relation to birds. E também, chegando lá, a gente compomos a ajuda com outras organizações que estavam atuando no combate do fogo. And once that we got that, we also started working together with other organizations that were also already, working on these issues, combating the fires. Como, por exemplo, os moradores rurais daquela região vão criar uma brigada voluntária. E a gente vai estar ajudando junto com eles, inclusive doando equipamentos para eles. For example, some of the people from the rural areas, like people who live there, they were already doing this work. So what we did was also to provide equipment for them to continue to do this work safely. Vai acontecer o que o Crochim chamará de apoio mútuo. So what happened there was what we call mutual aid. E é interessante notar que mesmo nessas regiões, tinha sim instituições do governo que são responsáveis por combater os incêndios, como o Corpo de Bombeiros Militar. And it's interesting to know that in this region, there were official organizations that were responsible for fighting the fires, like the firefighters that are connected to the army. Mas o governo adotou uma política tão de... o governo está combatendo, não é os focos de incêndio, não são os incêndios. O governo está combatendo a luta contra esses focos. E um exemplo disso é que grande parte dos equipamentos dessas organizações do próprio governo eram ruins, de má qualidade. But the contradictory thing that was happening is that the government, instead of being fighting actually the fire, what they were fighting the people who were the volunteers, like self-organized people who were fighting these fires. And also an accent, illustrate how it was illustrated is that they also had really bad equipment that didn't really serve its purpose. E acontecia de que mesmo nós, tendo comprado os equipamentos, todos esses aparatos, com arrecadação de todos, uma coisa baseada na autogestão, por nós e para nós, ainda assim a gente conseguia ter equipamentos melhores do que essas instituições.
And even though we bought our own equipment with money from crowdfunders, fundraisers, we managed to have better equipment than the official organizations, than the firefighters from the government. E não é uma questão de o governo não ter recursos para essas ações. É justamente o governo saber, governo saber que a luta pela natureza é algo ruim para o lucro dele, não tem benefício para ele, não tem benefício para o capitalismo. Então ele vai lutar contra isso. And this is not a matter of the government not having the financial resources to buy a good equipment, like of a good standard. It actually goes to show that the government, this is not a priority of the government, because they don't want to protect the nature. The nature is not something that is seen as giving them profit. So they basically don't care about it. E nessa região da Chapada, a gente vai atuar principalmente na questão mesmo de combate aos incêndios. So in this region of the Chapada, dos Guimarães, we were there basically because of to fight the fires. Mas tanto as duas brigadas, a Autônoma e a Lucas Eduardo Martins, junto com outras brigadas voluntárias e rurais, vamos conseguir controlar, de certo modo, o fogo nessa região. And like all these organizations together, the two brigades and also the other volunteers together, we managed to control the fire in this region. E depois disso vai surgir a necessidade da gente atuar em outras regiões. Por exemplo, após a Chapada, nós iremos para uma região mais perto da fronteira com a Bolívia. O nome da cidade é Poconé e Cáceres. Mm-hmm. And after this successful intervention, there was also a need for us to go to another region, which is a region in Brazil that has border with Bolivia. The name of this city is Cáceres, and eu não entendi o nome da outra. Poconé é o nome da outra cidade. Poconé, the name of the other city is Poconé. Poconé and Cáceres. E também parte da outra brigada, a Lucas Eduardo Martins, vai fazer uma ação social quanto nas comunidades indígenas Chavante e também em comunidades quilombolas de regiões do interior de Mato Grosso. So one of the brigade, the organizations also did an action, one in a indigenous tribe and the other one in a Quilombola tribe, which is also a sort of self-organized communities, territories that of former enslaved people. Porque não adianta muito a gente só lutar a natureza, sendo que também a gente não luta pelas pessoas, pelo social. A parte social é importante no anarquismo. Because for us, it's not just important to fight for nature, but we also need to fight for people. This is also important for us in anarchism. E também nessas regiões é onde se concentra mais parte da fauna, tendo inclusive um parque ecológico dedicado a guardar muitas das espécies de onça pintada do mundo inteiro. Yeah, especially in this region that has such a rich diversity and that has like the highest one of the highest numbers of like this specific type of animal, which is a tiger. I don't know exactly the translation. I'm gonna look it up. A jaguar, a jaguar, sort of a specific type of jaguar. Alô, Brigada Autônoma, vocês estão aí ainda? Oi, eu tô aqui ainda. Oi. Ele saiu, acho que deu algum problema. I think they just disconnected, had a problem with the connection, so we're just waiting for them to come back.
Okay, so now we have another member of the brigade that is going to continue with the talk before the other person comes back because they had a connection issue. So she's just... wait, você quer falar seu nome primeiro? Não sei se você foi apresentada. Pode me apresentar como Ravena. Havana. So her name is Havana, and she was just she just started to say how you know, like after Bolsonaro got elected, there has você pode repetir o que você falou? E houve uma grande criminalização. Do quê? O microfone tá rolando, né? Um pouquinho, mas falou, houve uma grande criminalização do quê? Eu acho que vai ficar difícil isso. So she was just saying that after Bolsonaro's election, there was a really a progressive criminalization of anti-fascist organizations organizing. Então, a gente vem pensando em formas de quebrar essa ideia na cabeça do cidadão. So as a anarchist organization, they have been trying to sort of break down like these sort of also stereotypes that people have about anti-fascism in Brazil. E essa também foi uma das coisas que impulsionou a gente a começar a fazer alguma coisa. So this is also what has sort of motivated them to take action in this moment. Então, partindo disso, a gente nasceu também para denunciar a verdadeira situação do Pantanal no Brasil, principalmente nesse momento histórico de aumento de queimada. So the organization also was born out of this need and desire to also denounce what is happening in Brazil, especially in terms of like the environmental issues and the illegal, the criminal fires that have been happening. So not just fighting, but also sort of denouncing the context in which it's happening. A própria população e as Okay, the other member. Deixa eu explicar. Okay, the other member of the Brigada Autônoma just came back, so we're going to continue the talk from where we stopped. Rosa, você fala por isso que minha internet caiu aqui, porque ela tá caindo esses dias, é ruim onde eu moro. Eu acabei de explicar. Yeah, so he's just explaining that he had a connection issue, but now he's back, so we're going to continue the talk. Eu já expliquei, você pode continuar a fala de onde você parou. Mas aonde a Ravena estava falando, a Ravena, você sabe se ela... Ela estava só explicando um pouquinho do contexto, né? Tá bom. Da organização, mas era esperando até você voltar. Eu estava falando sobre o aumento das queimadas dos últimos eu peço anos de compreensão, a internet foi ruim. Mas, continuando o que eu estava falando, essa parte social, né, do anarquismo e tal, pode traduzir. So yeah, he's just like apologizing again for the connection issues and asking for some patience. But yeah, so he's gonna continue now in terms of like the this social part of like explain a bit of the social context of the fires. Aí parte da outra brigada, da Luca, se dividiu e ela foi, eu digo assim, dividiu para ir atuar no território Chavante e em comunidades quilombolas, né? E enquanto isso, eu tinha companheiros do Rio de Janeiro se organizando para vir atuar no Mato Grosso também. So he was just explaining that like the two brigadas, they have sort of like not divided, but they have like sort of
went on separate sort of paths just to do different actions, like in different regions and also with different populations, so the indigenous tribes, but also quilombola territories. Esses companheiros do Rio de Janeiro, também antifascistas, anarquistas, vai ter uma boa história de luta. Do mesmo modo em que a gente, o pessoal de São Paulo, vai buscar recursos para equipamentos, eles também conseguiram. So he's talking about grupos in Rio de Janeiro, some comrades that are also anarchists, that they also started getting organized and started raising funds to buy equipment. So they also managed to buy equipment for the group. E aí os companheiros do Rio de Janeiro foram também para o Mato Grosso, para a mesma região que os outros companheiros estavam, que é a Chapada. And this group of comrades from Rio that managed to buy equipment, they also went to join these other groups in the same region, in Mato Grosso do Sul, Chapada dos Guimarães. Inclusive, essa questão me deixou bastante preocupado, porque como esses companheiros não tinham tanto dinheiro quanto o pessoal de São Paulo tinha, acabou que muito do dinheiro teve que ser tirado do próprio bolso. And it was also a bit concerning for him, for some of the people in São Paulo, because in Rio de Janeiro, they didn't manage to raise as much funds as they did in São Paulo. So that meant that to buy the equipment, they also had to use, like their own money. So like to, contribute from their own money to be able to buy the equipment. E ocorreu coisas como, por exemplo, porque existe um equipamento de combate ao incêndio que é uma bomba costal, que essa bomba é para carregar água, para apagar com água os incêndios. So he's explaining that there is an equipment for like firefighters that, I don't know exactly the name, but it's basically something that is a container of, like a bomb. It's called a bomb of water that is used to stop the fire. So with this water, but it's a specific equipment. E essa bomba é muito cara, é o preço de um salário mínimo no Brasil. E acabou que os companheiros lá do Rio de Janeiro tiveram que tirar dinheiro dos suprimentos, dos alimentos, para conseguir comprar uma, porque eles não podiam ficar só lá parados, eles tinham que atuar e eles precisavam dessa bomba para conseguir atuar. But this equipment is so expensive. It's very expensive. It's like, just to have an idea, is the price of a salary, a minimum wage salary in Brazil. And to be able to afford that, some of the comrades in Rio, they had to take, like use their own money that they didn't have, money that it was, like used for, like to buy food. Basically, they had to use this money to buy this equipment. So this was really concerning for them. E lembrando também que a gente também tomou todo o cuidado com a questão do Covid, tanto quando a gente foi atuar nas comunidades indígenas, quanto no próprio contato com as pessoas. Todos os brigadistas fizeram teste de Covid antes, para saber se estava seguro ou não ter o contato com outros companheiros. Is also highlighting how everyone in the group, all the members, they had to be really careful, especially like in the context of COVID-19, and all of them had to do tests before going to the region, and it's in particular before meeting, going in contact with any indigenous peoples. So they all made sure that they had tests and they were negative for COVID. E enquanto isso, os companheiros lá em Poconé e Cáceres sofreram um boicote por parte das instituições do governo, como o Corpo de Bombeiros Militar, por exemplo. And he's also explaining that in the comrades, the members that were in this region in the border with Bolivia, they suffered a boycott from the government, from the firefighters, official firefighters, from the army.
E isso é mais uma coisa que a gente tem que conviver aqui no Brasil, e acredito que a grande parte do anarquismo internacionalmente, que são essa série de boicotes que organizações que lutam contra o Estado sofrem. E é complicado. And this is in a context of many organizations, like themselves and like volunteer organizations that have been having to fight, like boycott from the government. E também a gente vai dar apoio para as ONGs que vão estar lá trabalhando principalmente na questão animal, como por exemplo, criando ilhas de alimentação, tirando animais de locais afetados pelo fogo e levando esses animais para locais seguros. They also have been working together and supporting the work of NGOs in the region, NGOs that, for example, work by providing food for animals, but also rescue animals from particular, like dangerous areas that like are being where the fire, like is happening. E também, enquanto tudo isso rolava, eu vou falar melhor sobre uma questão indígena lá do Mato Grosso. And now he's going to talk about a specific indigenous issue in this region of Mato Grosso. Eu acho que grande parte de todo mundo da comunidade internacional conhece principalmente o território indígena do Xingu, que grande parte desse território está no Mato Grosso. E esse território também pega um pouco do sul do Pará e um pouco de Tocantins ali, se eu não me engano. E um pouco do Amazonas também. So, he believes the international community, most of the international community has heard about a indigenous territory that is called Xingu, and Xingu is also partially in this region of Mato Grosso, but also in other regions of Brazil, like in Pará and other regions, but it's also in this region of Mato Grosso. E esses territórios, eles foram atingidos bastante pelas queimadas. Teve aldeias que foram completamente destruídas pelo fogo. And these indigenous territories, they have been really heavily affected by the fires and really destroyed by the fires. And this is like a picture like showing that. Fazendo com que os próprios indígenas precisassem criar brigadas deles mesmos para combater o fogo. So even the indigenous populations, they have themselves, they self-organized into fire brigades, also to fight the fires. E eles precisaram de apoio para conseguir recursos para comprar os equipamentos de combate ao fogo. E a gente também deu essa ajuda e esse apoio para eles. And they also needed support to be able to buy the equipment. So they needed financial support. So we also helped, this self-organized indigenous people with the purchase of equipment. E, inclusive, eu gostaria de agradecer à Federação Anarquista Indígena do Canadá por também ter dado uma ajuda nessa questão. And on that note, he would also like to thank the fire brigade from Canada, who has also supported them and made a donation to them to help with that. E essas brigadas indígenas não ficaram fora dos boicotes sofridos pelo Estado, tanto que o Estado vai dar para eles equipamentos e um veículo com péssimas condições, que inclusive vai quebrar e vai impossibilitar que eles realizassem muitas ações. And the indigenous fire brigade, they also suffered boycott from the government. And this is also illustrated by the fact that the government fire brigade, they donated to the indigenous fire brigade some equipment and also a car that were in really bad conditions, and such bad conditions that the car broke in the middle of an intervention, and which meant that they were not able to arrive to the area where they needed to.
to go to. E após toda essa ajuda, esse apoio, os companheiros conseguindo ajudar no controle ao fogo, às queimadas, o resgate animal. Você pode repetir? Desculpa, não vou. E após todas essas ações de apoio, os companheiros conseguindo controlar grande parte do fogo no Pantanal. And well, thanks to this synchronized actions of different groups in the region, they eventually were able to control, to contain the fires, and in this region and in the wetlands. E muitos começaram a voltar para São Paulo, Rio de Janeiro. And after they managed to control, many of the members started to go back to São Paulo and to Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós não temos condições de ficar por muito mais tempo nessas regiões, muito pela questão financeira e pessoal também. Unfortunately for them, it's not feasible to stay in these regions for too long. One, because of financial reasons, and second, because of personal reasons. They can't be there for that long, for too long. E após todos os companheiros terem voltado, a gente fez uma reunião em São Paulo com os companheiros para alinhar objetivos e finalidades melhor da brigada. And after everybody, went back to São Paulo and to Rio, they started making also like meetings to think about, to reorganize also the autonomous brigade, Como, por exemplo, nesse momento nós estamos focados mais em preparar os voluntários, dando como concursos de resgate, de como eles devem agir na situação de incêndio e na compra de equipamentos. At the moment, they are focused on training volunteers and also, trying to buy more equipment, so raising funds to buy more equipment. Antes de você continuar, só para avisar que tem uma pergunta aqui no chat do Anarchist Book Fairs, dizendo que tem algumas perguntas que estão vindo do público, se a gente pudesse fechar mais ou menos em 10 minutos. Não, eu vou fechar 10 minutos mesmo. Se você puder concluir mais ou menos, e aí depois a gente pode escutar algumas perguntas para você. Sim? Tá bom, tá bom. Você vai traduzir ou traduzir? Sim, continua aí, eu vou traduzindo. Mas nós temos também equipamento para atuar em casos de emergência lá em São Paulo, em combate ao incêndio. Por exemplo, se surgir o foco de incêndio em São Paulo, a brigada tem plena capacidade de equipamentos e intelectual de atuar nessas ações. But at the moment, what he says, the fire brigade is quite well equipped, in terms of materially, in terms of equipment, but also in terms of his skills. They feel feel confident that they can intervene if there is any fires in the region of São Paulo, because they have the equipment and they have the skills. Mas nós também estamos com vários planos para o próximo ano. Um deles a gente tem um plano de dar aulas e cursos nas comunidades em caso de como elas devem agir em situação de incêndio dentro da comunidade. They also have many plans for the next year. One of them is to give some workshops in schools and communities, sort of educating, teaching people on what to do if there is a fire, in the region, how to act quickly. E que, além de servir como uma forma de preparo para a própria comunidade atuar nessas questões, serviria também como um incremento ao currículo, que ajudaria na hora de alguém da comunidade procurar emprego, o que faria com que a pessoa conseguisse renda e conseguisse sustentar dignamente. And in the view, these workshops would help, communities
not only for communities to be prepared in an eventual case of a fire to break, but also to give skills to people, skills that could then be, transferable skills that could help them then, like applying for a job, like, and so repurposing in the labor market. E para encerrar, eu gostaria de mostrar de que a Brigada Autônoma é uma organização que está levando a sociedade, mesmo que lentamente, à revolução, entendendo que em uma sociedade libertária, anarquista, todas as organizações vão ser autogeridas, baseadas na democracia direta. E essa questão de incêndios não vai ficar fora disso. Mm-hmm. So he's saying, like, he believes, well, that the autonomous brigade is, an organization that is slowly, contributing to a revolution, and that they believe that, like in the revolution, there should be many, like organizations that should be self-organized and it should be based on direct democracy. And that the environmental issues, the issues of fires have to be also, like in the center of it. E agora pode ir para as perguntas. Now we can open for questions. Right, thank you for this informative talk. We have a few questions for you. The first one is, have you met any resistance to you organizing as anarchists, be it in local communities or elsewhere? Então, pergunta se se o grupo, né, se a organização de vocês encontrou algum tipo de resistência em comunidades locais, ou outros. Você comentou a resistência, né, boicote do governo, mas se houve algum outro tipo de resistência? Assim, nas comunidades mesmo não houve muito. Tinha um certo receio nas comunidades indígenas com uma questão do Covid, porque muitas das comunidades elas estavam já em isolamento e elas estavam meio que com receio, com prevenção nessa questão só do Covid. So he's explaining that no, there wasn't like resistance as such, but what there was is because, they were also working with indigenous communities and they were very cautious because of COVID. So the indigenous communities were very cautious because they were very early on in isolation. So they were obviously quite cautious about, being in contact with people from the outside. Rosa. Depois você pode falar para eles colocar no chat o PayPal da Brigada para doação, por favor. Sim. So he was just explaining this, that there was a concern in terms of prevention, to make sure that they put in place prevention measures to protect the indigenous people from COVID. So that was the answer to this question. He, on another note, he also, asked, he was saying how a lot of the work is about fundraising for the equipment that is really expensive, like to protect them and, like, and to fight this fire. So he was asking if the link of the PayPal could be shared. It was shared already. Okay, so it was shared. Eles disseram que já compartilharam o link. Obrigado. The next question, how do you see organizing as anarchist community as beneficial, and what was problematic? A pergunta é em relação a como você organizar de uma maneira anarquista, o que você vê como algo, né, que beneficia a organização de vocês, mas também de que maneira pode ser problemática, se vocês encontraram um problema não problema, mas dificuldade, né, organizando de maneira anarquista. As dificuldades não é nem se na maneira anarquista, mas são dificuldades mais de pessoal mesmo, entende? De questão de maturidade,
a ideia pessoal de cada um, não é muito uma questão de... O problema não é a democracia direta, o problema não é a autogestão, é algo mais individual, um problema que a gente enfrentou na organização. So was he saying like, well, there were not many like difficulties and like challenges, but I mean the challenge that there were, like he doesn't believe that it was because of the nature of organizing as self-organizing in direct democracy, but because perhaps because people have different personalities and different levels of maturity, so it was more like in relation to each individual people, and then bringing together. Yeah, this was like the challenge sometimes. Yeah, trust me, it's not only Brazil specific with anarchist organizing. Yeah. Question number 3. How have you managed to get supplies? You did mention that you got some supplies donated by, if I remember correctly, Canadian Fire Brigade. But where do you get this kind of stuff? Because it's quite professional. Eles estão perguntando onde, você comentou bastante que vocês precisaram arrecadar dinheiro, arrecadar doações, você comentou que vocês conseguiram uma doação, né, do Canadá, mas da onde veio as outras doações? Não, porque não veio do governo, não veio de ações privadas, quem foram essas pessoas ou, não sei, organizações que doaram e como vocês conseguiram, né, gerir isso dessa maneira? Parece profissional. As doações eram de um próprio bolso, dos próprios voluntários, também, assim, da comunidade no geral. A gente divulgou, a gente fez campanha bastante, tanto fisicamente, falando com amigos, com organizações, no Facebook, no Twitter, no Reddit. E, na verdade, grande parte do dinheiro arrecadado veio internacionalmente, porque a moeda internacional tem mais valor que a brasileira. Acaba que a gente conseguiu muito mais dinheiro internacionalmente do que dentro do próprio Brasil. Muito para a questão de que a gente está vivendo um momento de pandemia e muitas das pessoas não têm não tendo condição de doar. Mas as doações foram de pessoas, tanto no Brasil como internacionalmente, a maioria foram pessoas doando, não organizações. Não. Isso. Assim, eu acho que a gente teve só 3 doações de organização anarquista, se eu não me engano. Okay. So he's explaining that, well, it comes in Brazil, like they, some of the volunteers themselves, like donated from their own money, but also they did sort of a crowdfunding. So it was mostly individual donations. But he's also explaining that the majority of the funds raised didn't actually come from Brazil, but came from international solidarity, particularly because of the exchange rates. So any sort of like donations that they get internationally normally, means quite a lot in Brazil. And at the moment with the COVID crisis, it has, also impacted the economy, like in Brazil, where many people have lost their jobs. So actually, not many people can actually help donating. And within that, but yet most of the donations came from individual people in Brazil and internationally. And they also had donations of 3 organizations, international organizations that were, sort of like anarchist organizations. Aí, pera, tu coloca também que a gente conseguiu fazer rifas também para arrecadar dinheiro. E também teve doação de equipamentos, por exemplo, a gente conseguiu doação de um companheiro de Lisboa que doou equipamento para resgate em alturas, por exemplo. Teve essas 2 questões também, esqueci de falar. He's just adding that, well, they also did raffles. They did raffles to raise some funds, and they also received donations in kind, so donations of equipment. For example, there was a comrade in Lisbon who donated important equipment, for to fight fires. Just to give us idea, more or less, how much money do you need per month for activity? Quanto mais ou menos vocês precisam em termos de dinheiro por mês ou por atividade, intervenção? Assim,
por mês, eu acho que é relativamente muito pouco, sabe? Acho que é mais ou menos assim, em reais brasileiros, uns cento e poucos reais, no geral, porque a gente pensa em comprar muito equipamento, porque, por exemplo, tem uma questão que não adianta nada a gente comprar muito equipamento, se preparar para atuar, sendo que a gente não tem transporte para chegar até os locais também. Então a gente precisa também de um carro que seja só para brigada, a gente precisa também disso. So he's saying that, well, it's not really about monthly, what they need monthly, because monthly is really little, to be honest. So he's saying like around like 100 reais, which is like 20 pounds a month. But what they actually need is like equipment. So this is what really expensive to make sure that everybody, they have the equipment necessary. And then even if they have the equipment, they also need to make sure they will arrive to the area where the fire is. So they also need a car, and they need like a big car that all the equipment and like all the team can be taken. So these are like the core costs, but it's not so much very high on a monthly basis. Yeah, it's understandable. I guess the equipment lasts longer than a month, but it's much more expensive. So if I understood correctly, you are open for donations of equipment, as in somebody sends you something from Portugal. Yeah, and if there is anybody who knows anything about fire equipment watching this, maybe you could get in touch if you have anything to donate. The last question I got on my list is, how do you organize in terms of structure? Do you have like a chain of command, or how does it, or is it more like horizontal organization? Primeiro, ela estava só dizendo, pelo que ela entendeu, vocês recebem também doações em termos de equipamento, então ela estava só falando, se alguém aqui estiver ouvindo, né, e entender disso, quiser doar, seria ótimo. A pergunta seguinte é em relação a como vocês se organizam em termos de estrutura. Vocês têm, não sei, uma estrutura de líder, ou é completamente horizontal? Como vocês se estruturam? Assim, a gente, como a gente entende que se a gente for, por exemplo, querer organizar o Brasil todo, uma brigada nacional anarquista, antifascista, vai dar muito trabalho. Então acabou que a gente surgiu a necessidade de criar uma federação de brigada antifascista anarquista em São Paulo, que até agora, no momento, a gente tem federada a essa federação, tanto a Brigada Autônoma quanto a Brigada Lucas Eduardo Martins. Muito para manter, pelo menos, o contato, uma comunicação, métodos, estratégias em comum. Mas dentro dessa organização, a gente sempre a gente disponibiliza cargos dentro dela para cada um, porque fica muito mais fácil, muito melhor. Por exemplo, quem está responsável por cuidar da parte financeira, quem está responsável por cuidar da parte da parte socorrista, quem está responsável por cuidar da parte de buscar conseguir suprimentos, medicamentos, enfim. E todas as decisões, quando, por exemplo, assim, se é uma decisão que ela é muito óbvia, que um membro da organização sabe de que, com certeza, a organização não vai adotar ou vai adotar aquela decisão, por exemplo, digamos que vem um órgão do Estado, não, vamos dizer que vem um partido político falar que quer transformar, pedir ajuda da organização para uma campanha. Mesmo que se for só eu responder isso, eu posso dizer para a brigada que não, porque a brigada não vai aceitar isso. Mas quando envolve coisas muito maiores, a gente se reúne e debate a ideia, vê qual que é a ideia que todo mundo aceita, rever a ideia aquela ideia que o cara pensou diferente. É bem da democracia direta. A gente, assim, Vocês não votam, tem... você falou democracia direta, vocês votam por decisões ou é unânime?
não é que tem voto, sabe? Anarquista não vota nem dentro da eleição, nem fora da eleição. É, é quase um consenso, não é o consenso da palavra, mas é o que todo mundo, por exemplo, por mais que tenha alguém discordando, a gente vai debatendo até a gente achar algo em comum com essa ideia que está discordando. E todo mundo consegue ter um ideal em comum. Ok. Não, eu perguntei só para explicar melhor. Uhum. Okay, so he was explaining in terms of the structure, like they understand it would, like be really difficult to have like a autonomous brigades all around Brazil. So at the moment they are organizing in terms like federations. So they have, like in São Paulo, in this region, and in terms of like the internal structure, what he's saying is that like, well, they have roles. So, for example, someone is, like in charge of the financial role, equipment, or aid, health. So they have specific roles, but they organize horizontally. So in terms of decision making, well, if there are things that for them is really obvious, like if it's not something that is contentious, like like people can feel like sort of empowered to respond. Like for example, if a party approaches them and asks, like, oh, can you support us in the campaign? They all know that this will be a no. So anyone could like just reply and be like, no. But whenever there is an issue that needs to be decided on, they discuss, they debate, and they make decisions based on consensus. Fair enough. Sounds good. Okay, this is definitely the last question. It's from me. In your time with Brigada Autonoma, what was the best moment you can remember? Durante o seu tempo nessa organização, qual foi o melhor momento que você lembra? O melhor momento foi quando a gente começou a conseguir resgatar de fato muitos animais em perigo dos resgates, e quando a gente percebeu, a gente recebeu muita mensagem internacional. Essa foi as duas coisas que particularmente me deixaram muito feliz, muito contente e motivado. So he's saying, well, there were two things interconnected. So it was really rewarding for him when they started to really be able to rescue animals, and they rescued many animals, and he started saying like how they were making a difference. And the second was when they related to that, when they started receiving loads of messages, international solidarity messages, like really, sort of like acknowledging and like what they were doing, and so that felt also really rewarding. These two things, this recognition of the work. Thank you. We will do our best to help with the second part of this. And as for rescuing animals, I cannot even imagine the joy of this. Thanks for doing this amazing job. Like seriously, guys. All respect to you. Everyone who is watching, if you are able, please make sure you PayPal a couple of quids or more to Brigada Autonoma. You have all the details in the stream chat. And unless you guys, if you have something to add, we can do this now. Otherwise, I guess we will be wrapping up, and hopefully we'll be back with another talk or workshop in the near future with the London Book Fair. Shall I just translate that quickly? Yeah. Primeiro ela estava agradecendo, ela disse assim, desses dois momentos que vão fazer o possível para ajudar com o segundo, né, que é o reconhecimento internacional, e que pode imaginar a alegria de poder resgatar animais, né, que é resgatar animais. Aí ela está dizendo também que agora já dá para concluir, né, e que queria agradecer muito pela sua participação, por falar sobre o seu trabalho, estar aqui, e que espera que no futuro possa, né, fazer um outro workshop desse, uma outra apresentação dessa. E a não ser que você tenha algo mais para adicionar, né, para finalizar, a gente estaria terminando por agora.
Eu queria agradecer a Fudon, a Feira Anarquista do Livro, por disponibilizar esse espaço para a gente conseguir ter essa fala. Queria agradecer às organizações internacionais do Canadá, de Quebec, que nos ajudaram muito. Também o pessoal da Alemanha, que também me deu uma força. Eu queria falar para todos que estão ouvindo também agradecer e falar que eles sintam que ele também, a Brigada Autônoma também é dele, sabe? É de todo anarquista. O anarquismo é uma grande organização e a gente tem que entender de que todo anarquista faz parte dessa organização. Todos nós somos irmãos, camaradas. E não é só de nós aqui no Brasil, sabe? É de todo mundo, inclusive de você que está ouvindo essa fala agora. Mm-hmm. So just to finalize is just thanking, you know, like the organizations who enabled them to be here, to give this platform for them to talk about their work. They also thanking the support from like the organization in Canada and also an organization in Germany that have recently supported them. And just to say also, they're like that they want people who are listening to them to know that, you know, like the Autonomous Brigade is also, you know, like they also part of the Autonomous Brigade. The anarchism is, you know, like it's for everyone, you know, like, and it's also like, for those who are listening. Eu também esqueci eu queria agradecer também a todos os outros companheiros que atuaram lá em combate junto com a gente no Pantanal. Queria também agradecer a minha companheira que está comigo nessa conferência, agradecer pelo apoio dela e a cooperação dela. E também que eu espero que a Brigada Autônoma inspire que outras pessoas façam essas organizações em seus estados, países, municípios. So he just finally wants to thank all his comrades from the comrades from the Autonomous Brigade who they have been like fighting the fighters with, and also thank the comrades that are here from the Brigada Autónoma also in this presentation, supporting them. And just say that he hopes that this organization is also going to inspire the creation of other organizations in other parts, you know, like of the world, you know, like to do the same, you know, like to organize. Yes, it's a truly amazing work. Lastly, I would like to say thanks a lot to our translator. It was really helpful, and especially in Enlightenment, it was a very last moment change of translator. So thank you very much for being with us here. And yes, I guess we will let you go. Keep us updated whenever you need anything we can help with. Let us know, and hopefully speak at some point soon. Tô dizendo obrigado mais uma vez e que vai conversar, espera estar em contato em breve. Obrigado a você também, Rosa, por traduzir. Obrigada a você também. Ótimo trabalho, muito inspirador. Right. We are done. Thank you. Enjoy your evening or whatever time of the day is where you are. And yes, watch this space, the Anarchist Book Fair London website. We will be putting up more events in the near future. So yes, we are still here, and next year hopefully we'll have a book fair again, and hopefully it will be a physical one, not an online one. Good night, everyone. Thanks again.